A queda do homem. Você sabia que a história de toda a humanidade foi impactada por uma única escolha? A queda do homem, registrada em Gênesis 3, não é apenas um relato do passado, mas um reflexo de nossas próprias lutas, escolhas e esperanças. Vamos juntos explorar essa narrativa marcante, cheia de lições profundas sobre o pecado, a redenção e o amor incansável de Deus. Se essa mensagem falar ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Vamos começar. No princípio, o Jardim do Éden era a expressão perfeita da criação de Deus. Tudo era bom, harmonioso e a humanidade vivia em plena comunhão com o Criador. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, caminhavam livremente em meio à abundância do Éden, desfrutando de uma relação íntima e sem barreiras com Deus. O jardim era mais do que um local físico, era também um símbolo de paz espiritual, de uma vida plena e sem manchas de pecado. Cada detalhe do Éden parecia pulsar em sintonia com a bondade de Deus. O aroma das flores, a melodia dos pássaros e o brilho do sol compunham uma sinfonia que refletia a perfeição divina. Era como se o próprio Éden fosse uma extensão do caráter amoroso e criativo de Deus. Contudo, essa harmonia foi ameaçada quando uma voz traiçoeira se levantou em meio à pureza do Éden, trazendo consigo as sementes da dúvida e da desobediência. A serpente, astuta e persuasiva, abordou Eva com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse: "Vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim?" Sua abordagem não foi direta, mas cheia de insinuações, plantando a semente da dúvida no coração de Eva. Em sua resposta, Eva demonstrou conhecimento da ordem divina, afirmando que poderiam comer do fruto de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois Deus havia alertado que, se o fizessem, certamente morreriam. Contudo, a serpente rebateu com uma mentira disfarçada de sabedoria: "Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Aqui se manifesta a primeira tentação da humanidade, a promessa de autonomia e poder, de ser igual a Deus, de não depender mais do Criador para discernir o certo do errado. É como se a serpente sussurrasse: "Você não precisa de Deus para viver plenamente. Você pode ser o Senhor de sua própria vida." Essa tentação ecoa até os dias de hoje, oferecendo atalhos e promessas de autossuficiência que parecem irresistíveis à natureza humana. Assim como Eva, muitas vezes somos levados a questionar se Deus realmente quer o melhor para nós, ou se estaria, de alguma forma, retendo algo essencial para nossa felicidade. É intrigante como uma dúvida, aparentemente insignificante, pode crescer e nos desviar do propósito maior para o qual fomos criados. Quantas vezes não enxergamos os frutos proibidos ao nosso redor e, cegos pela sedução do momento, ignoramos as consequências de nossas escolhas? As promessas de realização instantânea e poder desmedido sempre parecem atraentes, mas escondem armadilhas que podem comprometer nosso propósito e nos afastar de Deus. Eva olhou para o fruto proibido e o viu de forma diferente. Ele parecia agradável aos olhos, apetitoso e desejável para adquirir sabedoria. A decisão foi tomada. Ela comeu do fruto e, em seguida, deu a Adão, que também comeu. Nesse momento, algo profundo e irreversível aconteceu. Seus olhos foram abertos, mas não da maneira que esperavam. Perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. A pureza havia sido perdida e a inocência manchada. Costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez, uma tentativa simbólica e ineficaz de esconder as consequências de sua desobediência. Esse ato reflete a inclinação humana de remediar os próprios erros com soluções temporárias, ao invés de buscar a ajuda divina. Essa dinâmica se perpetua ao longo da história, pois o homem frequentemente busca se justificar ou esconder suas falhas, ao invés de enfrentá-las com honestidade e arrependimento. É como se cada solução improvisada que criamos para cobrir nossos erros fosse uma folha de figueira, incapaz de resolver o problema central, que é o distanciamento de Deus. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Isso ajuda a aumentar o alcance para que mais pessoas possam conhecer essa história. Agora, de volta ao vídeo. Quando ouviram o som do Senhor Deus caminhando no jardim, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Esse ato de se ocultar revela a distância que o pecado cria entre Deus e o homem. Antes, caminhavam juntos em liberdade,
Agora, estavam consumidos pelo medo e pela culpa. Deus chamou por Adão. Onde você está? A pergunta de Deus não era por desconhecimento, mas uma oportunidade para que Adão reconhecesse sua condição e se voltasse para ele. Essa pergunta ecoa em nossas vidas como um convite contínuo para refletirmos sobre onde estamos em nossa jornada espiritual e o quanto nos afastamos de Deus. É um chamado para a introspecção, para nos confrontarmos com nossas escolhas e nos abrirmos à possibilidade de restauração. Deus não procura condenar, mas sim restaurar, trazendo-nos de volta ao relacionamento que Ele sempre desejou para nós. Cada onde você está, que ouvimos em nossas consciências é um lembrete de que Deus nunca desistiu de nos buscar. Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus, então, confrontou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Em vez de assumir sua responsabilidade, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Assim, a responsabilidade foi passada adiante, refletindo um comportamento humano recorrente, a dificuldade de assumir nossos erros e a busca por justificativas externas. É como se o peso da culpa fosse insuportável demais para carregar sozinho, levando-os a transferi-lo para outro. Até hoje, essa dinâmica está presente nas relações humanas, onde a culpa frequentemente é desviada, ao invés de ser enfrentada com honestidade e arrependimento genuíno. A transferência de culpa não apenas perpetua o erro, mas também nos afasta ainda mais da possibilidade de reconciliação e cura verdadeira. As consequências do pecado foram declaradas. Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a rastejar e a ser inimiga da mulher e de sua descendência. Para Eva, houve dor aumentada no parto e tensão no relacionamento conjugal. Para Adão, o trabalho se tornou penoso e a terra, que antes era generosa, agora produziria espinhos e ervas daninhas. A morte também entrou na realidade humana. Você foi feito do pó, e ao pó voltará. Essa declaração não é apenas uma sentença, mas uma lembrança constante da fragilidade da vida humana e de sua dependência de Deus. Cada dificuldade é enfrentada pelo homem, cada luta contra os espinhos da vida é um eco dessa ruptura primordial. O mundo, antes um paraíso, tornou-se um lugar de luta, onde a humanidade precisa constantemente lidar com as consequências do afastamento de Deus. A terra, que era símbolo de abundância e provisão divina, passou a ser um campo de esforço, um reflexo das dificuldades espirituais que agora marcam a existência humana. Porém, em meio às maldições, uma promessa foi feita: da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, embora também fosse ferido no calcanhar. Este é o primeiro vislumbre da redenção, um prenúncio da vinda de Cristo, que traria restauração para a humanidade. Essa promessa ilumina a escuridão da queda, mostrando que Deus já havia planejado uma solução para o problema do pecado. É um lembrete poderoso de que, mesmo na desobediência, Deus continua a ser fiel e misericordioso, oferecendo esperança em meio ao caos. Esse fio de esperança perpassa toda a narrativa bíblica, apontando para um futuro em que a separação entre Deus e o homem seria finalmente superada. Cada vez que olhamos para a cruz, somos lembrados dessa promessa inicial de um amor que jamais se retraiu diante das falhas humanas. Adão e Eva foram expulsos do jardim e um querubim com uma espada flamejante foi colocado para guardar o caminho à árvore da vida. A separação física do Éden era um reflexo da separação espiritual entre Deus e o homem. O jardim, antes um lugar de intimidade e alegria, tornou-se um lembrete doloroso do que foi perdido. No entanto, essa não foi a última palavra. Deus, em sua graça, proveu vestes de peles para cobri-los, um ato simbólico que aponta para o sacrifício definitivo que viria a cobrir o pecado da humanidade. Esse gesto reflete a misericórdia divina e seu desejo contínuo de restaurar aquilo que foi quebrado. Mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou sua compaixão, apontando para um futuro em que o relacionamento com Ele seria completamente restaurado. O sacrifício das vestes é um lembrete de que o preço do pecado é alto, mas Deus está disposto a pagar esse preço para trazer de volta seus filhos perdidos. A queda do homem não é apenas um relato de um erro cometido por nossos primeiros pais, é um espelho que reflete nossa própria luta com o pecado, a dúvida e as consequências de nos afastarmos de Deus. É também uma história de esperança, pois mesmo na queda, Deus inicia seu plano de redenção.
Assim como ele buscou por Adão e Eva no jardim, ele continua a nos buscar, chamando-nos de volta para ele, oferecendo perdão e restauração por meio de Jesus Cristo. Cada detalhe dessa narrativa nos lembra que, apesar de nossa fragilidade e falhas, o amor de Deus é maior e sua graça é suficiente para nos trazer de volta à comunhão com Ele. Que possamos, ao refletir sobre essa história, ouvir a voz de Deus nos chamando: onde você está? E responder com corações dispostos a retornar para os braços do Criador. O convite à restauração continua aberto, e a graça divina permanece disponível para todos os que desejam encontrá-la. Que nunca percamos de vista a profundidade do amor de Deus e sua incansável busca por nós, mesmo em meio ao caos que frequentemente criamos. Que possamos lembrar que, assim como Deus vestiu a Adão e Eva com peles, Ele também nos cobre com sua justiça, convidando-nos a viver uma nova vida em sua presença. E assim concluímos essa profunda reflexão sobre a queda do homem, uma história que nos desafia a enxergar nossas próprias escolhas e a compreender a grandiosidade do plano redentor de Deus. Mesmo diante do erro, Deus estendeu sua mão em graça e misericórdia, oferecendo um caminho de volta à comunhão com Ele. Agora, queremos ouvir você. O que mais te tocou nessa história? Compartilhe suas reflexões nos comentários e, se essa mensagem falou ao seu coração, envie este vídeo para alguém que precise ouvi-la. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar mais conteúdos como este. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.